Visitar a região do Algarve tem desde abril uma nova atração, que é o conhecer o Paço Episcopal, aquela que é a residência do Bispo diocesano. Assim o é desde o século XVI, quando o bispado foi mudado para esta região, até aos dias de hoje, onde é Bispo Dom Manuel Quintas que nos acolhe. Olá, muito Dom Manuel, gosto, Paulo. bom dia, viva, Bem-vindo. obrigado por nos acolher aqui no Paço Episcopal e Sim, parabéns por senhor. esta iniciativa de dar a conhecer Obrigado. o Sim, Paço senhora. Episcopal a quem visita esta Sim, região. sim. Que história Diz lá. tem esta recuperação deste espaço para o tornar mais próximo de quem chega a Faro? Bem, a história para a recuperação recente é uma história anterior, não é? Talvez é aquela que motivou a razão destes azulejos, data já depois do terremoto, não é? Portanto, esta casa começou a ser construída em 1581, depois da diocese, da sede da diocese, passar de Silves para Faro, em 1577, e 4 anos depois, o bispo da altura, Dom Afonso Castelo Branco, começou a construção daquela que é hoje a residência do bispo, não é verdade? Com toda a envolvência, porque fizeram-se muitos trabalhos aqui, no sentido de arranjar este largo, chamado Largo da Sé. O seminário foi construído muito mais tarde, tem 220 anos por aí, mais ou menos, em contas redondas. Agora, o Paço, de facto, é dessa época, no século XVI. A primeira grande reconstrução foi depois do terremoto de 1755. Nessa altura era bispo do Algarve Frei Lourenço de Santa Maria, pelo nome vemos que é um bispo franciscano, por sinal arcebispo, porque antes foi bispo em Goa e depois, não conseguindo muito bem adaptar-se ao clima, por razões de saúde, regressou a Portugal e foi-lhe indicada esta diocese como a sua diocese. Coube-lhe a ele, Com o seu espírito exatamente, empreendedor, missionário, reconstruir. mas também com grande Paço. oposição. Exatamente, com o Marquês de Pombal, a política da altura era um bocado contrária, tem tantas vicissitudes, não vamos demorar muito nisso, simplesmente os azulejos refletem isso, uma parte significativa dos azulejos. Teve grande dificuldade porque não concordava com as ideias do Marquês de Pombal, que eram boas em alguns aspectos, sabemos, até inovadores, naquilo que diz respeito à reconstrução de Lisboa. Nós aqui temos o exemplo da cidade pombalina de Vila Real Santo António, não é verdade? Agora, no que diz respeito à organização da Igreja, é que achamos que ele, de facto, criou algumas antipatias, nomeadamente alguns bispos, e nomeadamente o Frei Lourenço de Santa Maria. Ele foi obrigado a sair da diocese, não é verdade, por causa de não concordar com o Marquês, mas depois, com o Marquês, com a vinda sobretudo da Rainha Dona Maria, o Marquês foi demitido e o bispo regressou normalmente, pronto, já sem qualquer obstáculo, sem oposição. A razão do Marquês de Pombal é que queria criar uma diocese de Portimão, para tirar poder aqui ao Bispo de Faro, queria criar uma Igreja Nacional, portanto autónoma, de Roma, e naturalmente que o Bispo Dom Frei Lourenço de Santa Maria não concordava com isso, embora ele tivesse indicado até a diocese de Aveiro, ele foi para o Varatojo, para o convento de Varatojo, o convento franciscano. Quando regressou, exprimiu essa comunhão com o Papa numa sala que nós temos aqui, que é a parte nobre, digamos assim, destes azulejos. Essa sala, que era a sala de estar à espera para falar com o Bispo. Nós chamamos-lhe agora a sala da unidade e da comunhão, porque, de facto, exprime a comunhão da Diocese do Algarve com a Diocese de Roma, com o Papa, e Dom Frei Lourenço de Santa Maria quis exprimir isso de uma maneira até muito insistente, devido ao estilo da altura, que é o estilo barroco. Avançando um bocadinho mais no tempo, devemos saber que esta casa sofreu também as consequências da República, foi nacionalizada em 1913, teve ao serviço naturalmente da República, estiveram aqui instalados os serviços da Marinha durante 50 anos, até 1963, ano em que foi devolvida novamente à Diocese. Nessa altura era bispo do Algarve Dom Francisco Rendeiro, um bispo de origem dominicana, que depois mais tarde foi para Coimbra. Portanto, foi ele que aceitou o paço e teve aí o primeiro restauro no ato da entrega à Diocese. Mais tarde, sei que o Dom Manuel Madureira, antes de eu ter chegado aqui, também restaurou muitos painéis destes, que é muito difícil de os manter devido à salinidade. Já pensando numa possível abertura do Paço a Visitas,
fizemos um primeiro restauro exatamente de vários painéis que empenharam muito a Diocese a nível económico, não é verdade? E é sempre difícil obter fundos para isso, nós não conseguimos. Fizemos isso com muito esforço, digo de verdade, não é? Mas achamos que não podíamos impedir este património de ser visitado. Isto está de portas fechadas permanentemente? Não dá, não podia ser, não é? Infelizmente, em abril, conseguimos inaugurar esta abertura, que me deixou muito satisfeito e penso que, de um modo geral, aos farenses e não só, mas também aos algarvias, porque tem aqui um património que é de todos, não é do bispo que aqui vive, não é? É de todos, dentro dos que aqui viveram e tem que ser conhecido, tem que ser visitado, antes de mais pelos algarvias e depois também por todos aqueles que nos visitam e, felizmente, tem havido gente que procura esta visita, não é? Se me deixas contar aqui uma coisa muito gira, que eu nunca esqueço. Exatamente, estávamos neste lugar onde estamos agora e entrou por aqui, no primeiro ano, depois do primeiro ano de eu estar cá como bispo, entrou os meus sobrinhos com os filhos, e um pequenito de 8 anos, 8 anitos. Entrou, olhou para os lados, olhou para estas escadas, vi por aqui abaixo, cumprimentou-me e depois olhou assim para os lados e disse: olha, o Tim Manel vive num museu, não é? Quer dizer, de facto, isto é verdadeiramente um museu, no que diz respeito a esta parte que agora está a ser visitada e é com gosto que o abrimos, não é? Um museu que fala, de facto, da história deste espaço, da história da experiência crente nesta região. Sim. E pedir-lhe, Dom Manuel Quintas, que nos apresentasse muito sumariamente também como convite a quem visita esta região possa conhecer esta região do Algarve. Desde logo, os painéis de azulejos que aqui temos. Este espaço é muito acolhedor, como podem ver até por estas arcadas que estão aqui, que têm uma beleza singular, e depois pelos diferentes painéis que aqui se encontram neste átrio de entrada. São painéis que nós chamamos apalaçados, digamos assim, ligados aos palácios, também a jardins exteriores, porque todos têm fontanários, repuxos, portanto, que lembram o jardim, que lembram a água que está constantemente a correr e, portanto, é uma espécie de boas-vindas que se dá a quem entra para que se sinta bem e que se sinta num lugar aprazível, não é? Depois, já entrando um pouco mais dentro da mensagem, temos 2 painéis que são os chamados painéis das virtudes. Um fica à direita de quem entra, aí o painel da caridade, e outro depois já a culminar o primeiro lance das escadas, que são o painel das outras virtudes teologais, a fé e a esperança, e ainda das virtudes cardeais, a justiça, a fortaleza e a prudência. E a beleza destes painéis é que, de facto, exploram muito a simbologia ligada a cada uma das virtudes. O painel da caridade apresenta uma mãe que acolhe os 2 filhos, não é verdade? E, portanto, é uma construção muito bonita. Aqui, o painel das restantes virtudes, que podemos ir subindo e verificando. Naturalmente que a figura central é a fé, não é verdade? A cruz com a Eucaristia, temos ali o mistério da Eucaristia, sendo esta virtude ladeada pela esperança, à sua esquerda, que tem como símbolo uma pomba, sinal das aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas Deus pensa nelas e por isso também pensa nos próprios filhos, não é? E depois também uma âncora, que é sempre sinal de esperança, de chegada a bom porto, de fundear o navio, digamos assim, portanto, de alguma estabilidade. A prudência do lado direito da fé tem como simbologia uma serpente enrolada num braço, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Na verdade, a serpente é também sinal dessa prudência, desse repensar-se a si mesmo, que também está completado por o espelho. O espelho, como nós vemos, é sempre sinal de reflexão, de ponderação, de discernimento e, portanto, são símbolos muito sugestivos. Ao alto, temos de um lado a justiça, com a balança e a espada, que são símbolos, digamos assim, interpretativos da justiça. Por vezes aparece também esta figura feminina com os olhos vendados, a justiça é cega nesse sentido, aqui não tem os olhos abertos. E do outro lado, a fortaleza, temos ali aquela coluna e também o cetro, não é? Sinal de estabilidade e de segurança. Este painel, em cima, com as armas do Dom Frei Lourenço de Santa Maria, precisamente o bispo que mandou fazer estes azulejos. Portanto, só aqui a entrada já dá uma grande solenidade, não é? Quem entra, e sobretudo esta sequência
da escadaria, que contemplam todo este painel, que é de facto de uma beleza extraordinária. E é precisamente essa oportunidade que também temos hoje de subir a esta escadaria e conhecer as salas que aqui o Paço oferece a cada visitante, depois deste ambiente criado pelas virtudes teologais e pelas virtudes cardeais, Sim, não é? senhora. Que aqui é possível Exatamente. nós contemplarmos através dos azulejos. As salas têm depois essa referência também ao Ministério Episcopal. Exatamente. Do dono da casa, não é? Do dono da casa e também, de maneira particular, da comunhão da Diocese do Algarve com a Sede Pedro, que era isso que o Bispo, Dom Frei Lourenço de Santa Maria, queria que as pessoas retivessem e compreendessem a razão porque é que ele tinha resistido ao Marquês de Pombal e não concordava naturalmente com as ideias dele de criar uma Igreja Nacional Autónoma de Roma. Aliás, isso encontramos logo nesta sala que está aqui, em primeiro lugar. A sala, logo a primeira sala, que é a Sala da Unidade, não é? Nós chamamos-lhe Sala da Unidade porque é exatamente a mensagem que nós recebemos hoje. Tem essa simbologia. Na altura era a sala de estar, não é? Aquela sala onde as pessoas estavam à espera para poderem falar com o Bispo na sala a seguir, não é verdade? Que nós hoje transformamos numa sala chamada Galeria Episcopal, constituída por vários retratos de bispos, não é? Pinturas de bispos e também algumas referências episcopais, nomeadamente a mitra, o báculo, que tínhamos aí também, ligado ao cabido, não é verdade? E, portanto, esta sala que estava antes ao serviço do acolhimento das pessoas que vinham falar comigo, achámos que devíamos lhe tirar todos os móveis, porque só tapavam, não é verdade, a beleza dos azulejos. Temos 2 bancos aqui no meio apenas para quem quiser poder sentar-se e passar painel por painel, que nós no folheto que fizemos até explicamos os diferentes painéis. É evidente que vemos que há aqui de facto um conjunto que se repete, não é verdade? Cada painel, não é, culmina com a tiara, que é uma insígnia papal, não é verdade? Sob a qual estão as chaves de Pedro, ladeada por 2 cruzes com 3 hastes, que é a cruz também papal, a cruz processional do Papa tem 3 hastes, não é verdade? E isto repete-se em todos estes painéis que aqui estão. Quer dizer que, de facto, tudo converge para o Papa, não é? Para o ministério do Papa. Ao qual esta Diocese quer estar unida, não é? Exatamente. E depois, um pouco, numa posição um pouco mais inferior, estão as armas do Bispo. Do Bispo, que já vimos ali, em grande plano, Dom Frei Lourenço de Santa Maria, a verdade, com o báculo. Isto é eminentemente franciscano. Para quem conhece, vê logo que ele é um bispo franciscano, mesmo que não tivesse o nome de Frei, não é? Sabia. E está ligado também à família, que ele era de ascendência nobre, não é verdade? E depois aqui, esta cruz já é mais ligada a ele, a hierarquia episcopal, como aquela ali também, com 2 hastes, a mitra, aliás, dos lados, vemos, não é verdade? Este é o painel, podíamos dizer, do qual se podia partir ou ao qual se podia chegar, tendo presente todos os outros painéis, porque de facto aqui no centro, na verdade, temos o Cordeiro, não é? Sobre o livro, o Apocalipse, o livro com os 7 selos. Só ele é digno de receber o livro e abrir suas páginas seladas, diz o livro do Apocalipse, aquele que vem para revelar que é a pessoa de Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro imolado, não é? Portanto, isto aqui é, de certa maneira, a senhoria de Cristo, Cristo Senhor, que vem para nos revelar, abrir o livro, dizer-nos tudo o que devemos saber a respeito de Deus, não é verdade? E aqui também é encimado pelo triângulo, ligado à Santíssima Trindade, Yahvé, em hebraico, não é verdade? Portanto, há toda uma simbologia por aqui que está ligada a estes painéis centrais e todos com motivos eucarísticos. Uma sala onde os motivos bíblicos acabam por preencher todos estes azulejos que aqui estão. Depois a segunda sala, e vamos, enfim, a segunda sala avistando desde cá, desde aqui. Exatamente, era a sala onde o bispo recebia as pessoas que estavam aqui a maior parte do tempo. Portanto, isto funcionava como um livro, como era habitual na altura, não é verdade? Transmitia-se a mensagem, catequese, se quisermos, através da pintura ou através dos azulejos, e aqui, de facto, com uma qualidade excelente. E estes
nunca foram restaurados, não é? Porque o salitre não chega aqui em cima, é só em baixo, mais no resto do chão, e portanto conservam a sua beleza original e de facto são dignos de ser visitados, e não fazia sentido estarem impedidos, não é, de serem visitados. Aqui esta é a sala episcopal? A Galeria Episcopal, chamamos-lhe assim, porque era a sala onde o bispo recebia as pessoas. Temos alguns quadros de bispos, eram aqueles que tínhamos aqui, não é verdade? Alguns bastante antigos, não é verdade? O mais recente é precisamente Dom Francisco Rendeiro, aquele que recebeu o paço em 1963, depois de ter estado aqueles 50 anos ao serviço da Marinha. Foi o primeiro a receber o paço depois dessa altura e a restaurá-lo. E, sobretudo, queria chamar a atenção para o Dom Frei Lourenço de Santa Maria, que foi aquele ao qual devemos o restauro do paço depois do terremoto de 1755, e também foi ele que mandou fazer estes azulejos, não é? Portanto, a ele se devem os azulejos, e de facto deixou aí a sua marca em tantos lugares, com as armas que o caracterizam e o definem, não é? Portanto, e depois temos aqui, pronto, muitos insígnias episcopais, uma mitra, que trouxemos ali do Museu do Cabido, não é verdade? Esta mitra do século XVII, XVIII, este báculo também é de Dom António Barbosa Leão, que mais tarde foi bispo do Porto, precisamente há 100 anos, não é? 1914, ele era bispo aqui no Algarve. Aliás, isto tem aí as indicações escritas nesse báculo, é de facto de uma beleza extraordinária, e tem também o cordeiro que nós vemos ali, com os 7 selos, que está aí presente no próprio, a encimar o próprio báculo, não é? Nesta visita ao Paço, Dom Manuel Quintas, temos a última sala, a Sala do Trono, que é também possível visitar, não é? É assim, desde abril. Era assim conhecida e continua a ser conhecida, embora não já com a mesma finalidade à altura. Era a sala dos atos, dos grandes atos ligados ao bispo, públicos, não é verdade? Oficiais, de recepções ou então de encontros. Era de facto uma sala grande, não é? E onde cabia muita gente também na altura. Continua a ser a Sala do Trono, embora esteja mais, portanto, agora aberta ao público para ver os azulejos. Continuamos com os mesmos motivos, que sobretudo a parte central continua a ser ali as armas de Dom Frei Lourenço de Santa Maria, e depois temos alguns quadros que nós tínhamos aqui no Paço, que precisavam de ser também ainda restaurados. Um ou outro já foi restaurado, os outros estão à espera de vez para ser restaurados. Aqui o Dom Francisco Gomes de Avelar, que foi um grande bispo do Algarve, não é verdade? Tem uma estátua aqui no Largo da Sé. Fez uma grande intervenção também exatamente, na recuperação arquitetónica a nível de todo o Algarve. Sim. A Igreja de Algesur foi construída por ele, aqui o Arco da Vila, deve ser ele também. E ele tinha uma grande coleção de pinturas, estão um pouco espalhadas por aí também no museu, algumas, no seminário. Nós tínhamos estas, que eu penso que uma grande parte eram dele, não é verdade? E também algumas imagens têm estas dimensões porque pertenciam à coleção privada dos bispos, no sentido, era aquela imagem que eles tinham no escritório, segundo a devoção deles, não é verdade? Salientamos de maneira particular aqui a imagem de Santo António, que tem a cabeça, as mãos, os pés em marfim, também o menino Jesus com o Evangelho em marfim. Pensa-se que será uma imagem trazida da Índia, porque não foi apenas o Dom Frei Lourenço de Santa Maria que veio da Índia para bispo do Algarve, houve outros bispos antes dele também, e é possível que um ou outro, ele, como era franciscano, talvez, também tinha uma devoção particular pelo Santo António, e de facto esta imagem é digna de ser vista pela sua beleza também, pela sua originalidade e também pela sua riqueza, não é verdade? Portanto, são imagens que tínhamos aqui no Paço e que estão ligadas a essa devoção particular de alguns dos bispos que foram bispos desta diocese. Um convite também a quem visita o Paço aqui, o Paço de Faro, da Diocese de Faro, e há pouco dizia-me o Dom Manuel Quintas que todo este edifício é um edifício também de referência arquitetónica, pelas suas características, enfim, pelo seu perfil também arquitetónico.
Exatamente, portanto, a nível arquitetónico é reconhecido como um dos exemplares da arquitetura chã, não apenas do Algarve, mas também outros níveis. O telhado, são aqueles telhados em bico, telhados em tesoura, como lhe chamam. Cada sala tem um telhado autónomo independente, o que não é indiferente para a manutenção. É muito difícil manter, não é verdade, este tipo de arquiteturas e, portanto, é mais um encargo para a Diocese. E também, claro, também esta casa, como tem todas as casas deste nível, tem uma biblioteca expressiva, significativa. Havia aqui também um espaço muito grande para uma capela, não é verdade? Esse espaço, naqueles 50 anos que esteve ao serviço da Marinha e que deixou de funcionar como capela, esse espaço foi totalmente restaurado e recuperado. Já fizemos aí várias exposições. Neste momento está uma exposição muito sugestiva e significativa ligada à evolução do conhecimento, nomeadamente da escrita. Fizemos um protocolo com outras entidades, não é, que se responsabilizaram pelo restauro. Na verdade, nós demos apenas o espaço, porque de facto aqui a cidade de Faro tem também outra referência que é única a nível nacional. Foi aqui em Faro que foi impresso o primeiro livro, não é? Em Portugal, não em português, porque foi impresso em hebraico. O Pentateuco, quem não é? teve essa ideia, sim, foi o Samuel Gacon, um judeu, e como a comunidade judaica era bastante significativa, ele adquiriu um prelo, digamos assim, parecido ao de Gutenberg, não sei se era igual como era, mas sei que funcionou. E ele teve a ideia, claro, de imprimir um livro, e o primeiro livro que imprimiu foi o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia em hebraico. E vamos terminar então a nossa visita com essa possibilidade de estarmos junto a um facsímile. É um facsímile desse livro que temos nós na nossa biblioteca e que também faz parte desta exposição que aqui está. Temos facsímile, não temos original. Todos reconhecem que o original pertence à Diocese do Algarve, porque está escrito lá, tem lá o carimbo. Foi roubado, não é verdade, como tantas outras coisas, e sobretudo muitos livros aqui completamente da biblioteca. Encontra-se em Londres, na Universidade de Oxford. Este é o livro Pentateuco, não é? Naturalmente uma reprodução facsimilada, conforme podemos ler na primeira página logo, do mais antigo livro impresso em Portugal, com a impressão concluída no prelo de Samuel Gacon, em Faro, a 30 de junho de 1487, cujo original, como já referi, se encontra na Universidade de Oxford, em Londres. E esperemos então que venha aqui também para esta biblioteca ou para alguma exposição que se possa acontecer aqui no Paço da Diocese de Faro. E este espaço da biblioteca ainda não está aberto ao público, mas é também um projeto que a Diocese pensa. Sim, certamente, porque, como podemos verificar, de facto é de uma beleza extraordinária, a verdade, pelas estantes, estes motivos, chamam-lhe chinoiserie, não é? Este tipo de pinturas que aparecem. Tem as armas também aí do bispo, da altura, anterior ao terremoto, portanto a biblioteca é anterior a 1755, porque este bispo é antes de Dom Frei Lourenço de Santa Maria, e de facto, pronto, há aqui algumas obras dignas de registro e de apreço. Para isso precisávamos de um grande apoio, também a nível do tratamento dos livros, particularmente dos mais antigos, verdade, que aqui se encontram, porque são uma preciosidade e são um património que é de todos, embora seja a Diocese aquela que tem a responsabilidade de o preservar, naturalmente, e de o dar a conhecer. E por isso, enfim, essa intervenção para que possa também estar mais próximo de quem visita o Algarve. Em todo caso, e desde já, por aquilo que tivemos o gosto de conhecer nesta visita que o Dom Manuel Quintas fez a este paço episcopal, ele está aberto e por isso fica o convite também para quem visita o Algarve. Exatamente, está aberto e penso que se fosse conhecido, ou se pelo menos as pessoas, penso que através deste programa pode ser muito mais conhecido. E obrigado, sobretudo, por esta visita guiada, Dom Manuel Quintas. Prazer é nosso. Aqui a casa está aberta também para, muito obrigado. para a Eclésia. Muito obrigado. Uma oportunidade de conhecermos todo este património aqui no Paço da Diocese de Faro. E fica esse convite a quem possa passar por esta cidade em dias de verão ou em qualquer dia. Convite para visitar o Paço Episcopal, nomeadamente os azulejos que aqui estão e que são sem dúvida uma grande atração, porque são de uma beleza de facto única.
Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.